Em agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Agora analisamos a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É para isso o nosso convidado, o Padre Tony Neves. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que novidade é esta que o Papa Francisco sugere na mensagem para este Dia Mundial das Comunicações Sociais? Comunicação, cultura do encontro. É uma mensagem muito interessante. Quem tem acompanhado o Papa Francisco não se surpreende porque, de facto, está numa linha de continuidade com tudo o que ele tem afirmado. Ao falar da cultura de encontro, nós como que somos também levados a revisitar a sua grande viagem missionária à Terra Santa, onde ele mais não fez do que proporcionar encontros. Uma aposta muito clara no diálogo, esta ideia de que nos tempos que correm há muitas redes de fios, mas seriam muito frágeis e pouco proveitosas se ficassem por aí. O Papa faz a proposta de que as redes de fios se transformem em redes de pessoas. E por isso o cartaz para este Dia Mundial aqui em Portugal tenta traduzir esse desafio. E traduz muito bem, O Papa começa por dizer que nós estamos num tempo em que as tecnologias da comunicação permitem uma maior aproximação entre as pessoas, mas essa aproximação tem que ser de corações, não pode ser só de tecnologias. Esta ideia da aldeia global é uma ideia que tem muitos anos. Se calhar hoje, com as potencialidades tecnológicas que estão ao nosso dispor, nós podemos fazer com que as pessoas se encontrem mais. Agora, claro que o Papa alerta para as questões, são questões que para ele são recorrentes, que têm a ver com as periferias e as margens, tanta gente que está completamente de fora de tudo aquilo que permite reganhar dignidade, e então o Papa pede que os meios de comunicação social estejam ao serviço deste encontro, que una as pessoas e que faça com que todas aquelas que se sentem excluídas e marginalizadas possam ser incluídas e possam ser dignificadas. Acho que é uma mensagem também muito forte e muito bonita. O Papa inspira-se nesta mensagem e escreve mesmo sobre esse exemplo do bom samaritano, do ir ao encontro de quem precisa de ajuda. Que desafio é este para os média, de mais do que olhar o outro como potencial utilizador, consumidor daquilo que se produz, mas ter nos média um fator de aproximação de quem precisa? O Papa insiste numa ideia que é muito dele e é muito evangélica, de que o melhor do mundo são as pessoas. E entre as pessoas que vivem atualmente no mundo, há aquelas que têm tudo e mais alguma coisa e que ainda por cima tendem a ser cada vez mais ricas, e depois há aquelas que são pobres, frágeis e excluídas. E a lógica do bom samaritano é a daquele que passa, vê a pessoa caída, para e reabilita. E os meios de comunicação social hoje têm esse condão, dão-nos essa possibilidade de, por um lado, permite-nos olhar para aqueles que estão caídos e, por outro lado, devem potenciar esta atitude do bom samaritano que para e que ajuda, que reabilita, que reintegra e que faz com que as pessoas reganhem dignidade. Portanto, acho muito feliz esta ideia, que aliás não é única. O Papa, para além de citar o bom samaritano, vai citar também os discípulos de Emaús. É outro grande texto bíblico, onde se diz de uma forma muito clara que nós, para percebermos a história e para podermos ajudar a mudar a história, temos que usar esta estratégia de Jesus, que não é uma estratégia de interesse, mas é uma estratégia para dignificar, em que ele primeiro caminha, faz caminho com as pessoas, tenta escutar as suas alegrias, mas também as suas angústias e problemas. A seguir, propõe o Evangelho e acontece a mudança. As pessoas estavam tristes, ficam felizes, estavam com medo e ficam cheios de coragem. Acho que isso tem tudo a ver também com o mundo dos mídia, de que no próximo domingo nós celebramos o Dia Mundial. São histórias, de alguma forma, parecidas com essa proposta que está na mensagem do Papa, que podemos encontrar neste livro, um livro do Padre Tony Neves, Reportagens com Missão. O que é que neste livro de facto se apresenta? Bom, a história é um bocadinho longa, mas conta-se depressa. Quando, com o meu pároco,
reunimos pela primeira vez para preparar a celebração das bodas de prata da ordenação. A primeira que é nesse ideia... contexto, 25 anos da ordenação sacerdotal de Padre Tony. Esse é o pretexto, sim. E quando nos reunimos a primeira vez, estivemos a ver o que é que poderíamos apresentar às pessoas para evocar este evento. E a primeira ideia foi de pensar numa autobiografia em que eu contasse o que é que andei a fazer nestes 25 anos. A ideia não me agradou muito. Eu fiz essa contraproposta, que foi a de não escrever um livro sobre mim, mas um livro sobre a missão, vista pelo meu olhar de padre jornalista. E então, como nós sabemos, a reportagem é o género jornalístico mais completo e mais emblemático, e então eu fui à procura das reportagens que fiz durante estes 25 anos. Afinal, tinha feito quase 200, quer dizer, era texto demais. Fiz uma seleção que acabou por ser esse livro, são 80. Agora, há dados que para mim são interessantes, portanto, foram feitas em 24 países, até podiam ter sido feitas em 25, eu não andei à procura de números talismãs. Dessas 80 reportagens, há 30 que têm a ver com o mundo jovem, há 22 que têm a ver com o diálogo ecuménico, que para mim é uma das linhas força da minha missão, e o Papa Francisco tem insistido tanto nessa dimensão do diálogo, não é? A mensagem para o Dia das Comunicações Sociais que celebramos no domingo volta a insistir nessa ideia. Pronto, e então numa primeira parte tenho essas reportagens que foram feitas ao longo de 25 anos e depois numa última parte tenho uma seleção de 60 fotografias que marcam também esta minha missão. Ainda é muito pobre, apenas 25 anos. E que oportunidade estão nestas páginas de mostrar muitas situações que ficariam no escondimento se não fossem... Enfim, se não fosse a reportagem dos missionários, como foi o seu caso. Estamos nas linhas da frente e nessas linhas da frente acontecem coisas positivas, acontecem coisas negativas, mas acontecem coisas que precisam de ser amplificadas para que, por um lado, o mundo conheça e para que possa haver uma intervenção que ajude a mudar. Eu creio que a grande missão dos missionários é mesmo essa, é estar lá, correndo os riscos que for preciso correr, e a partir daí amplificar os gritos dos pobres que, coitados, falam sempre em surdina porque a sua voz não é escutada. E ao amplificar o grito dos pobres, os missionários acabam por potenciar atitudes de mudança. E há muita coisa que por esse mundo fora muda, porque os missionários estão lá, porque os missionários intervêm e gritam e a mudança vai acontecendo. E trazem-nos, enfim, esses relatos nestas histórias que se podem ler, agora compiladas neste livro. Padre Tony Neves, a sua experiência de líder de comunidades cristãs, de jornalista também, o que o leva a dizer sobre a oportunidade e a importância de assinalar este Dia Mundial das Comunicações Sociais? É muito importante porque eu continuo a dizer que a missão, a vida da Igreja, a vida das pessoas também se escreve, também se diz, também se fala, também se mostra, e os meios de comunicação social têm esta capacidade de suscitar, por um lado, interesse para que as pessoas se inteirem do que se está a passar no mundo e, por outro lado, de agilizar caminhos de mudança. A Igreja tem feito isso ao longo da sua história, portanto, está presente na vida das pessoas, tenta intervir de forma evangélica, propõe o Evangelho. O Papa Bento XVI dizia no Porto que a Igreja nunca impõe nada, mas sempre propõe o Evangelho de Cristo, que é profundamente libertador e transformador, e queremos um mundo que seja humano, que seja fraterno, que seja cristão, e como diz o Papa Francisco nesta mensagem, temos que criar esta rede de pessoas para proporcionar uma cultura de encontro, para ajudar a resolver os problemas, para que todas as periferias e margens sejam ultrapassadas e as pessoas se sintam dignificadas, se sintam no centro. Esperemos, de facto, que assim aconteça e que se cumpra este desafio que o Papa coloca na mensagem. Padre Tony Neves, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos acentuar esta cultura do encontro, o desafio que o Papa Francisco coloca a utilizadores e profissionais dos meios de comunicação social.